A história que te contaram sobre a extinção dos dinossauros está incompleta. Faltou a parte mais importante: como a sua própria existência só foi possível por causa daquela noite de fogo e caos. Para entender essa conexão secreta que une o fim de um mundo ao começo do nosso, se inscreva no canal. A jornada pela maior catástrofe da Terra começa agora. Imagina comigo a Terra há 66 milhões de anos. Um mundo de gigantes, um paraíso perdido no tempo. Não era um mundo estático, ele pulsava com vida. Florestas vastas cobriam os continentes e os mares quentes abrigavam répteis marinhos colossais. Os dinossauros, depois de mais de 150 milhões de anos de domínio, estavam no auge de sua diversidade. Do massivo Triceratops ao ágil Dromeossauro, eles eram os mestres indiscutíveis de cada ecossistema. No céu, os pterossauros deslizavam como sombras vivas. Mas algo já estava mudando, sutilmente. Estudos recentes indicam que algumas famílias de dinossauros já mostravam sinais de declínio, talvez por mudanças climáticas graduais que tornavam o planeta um pouco mais frio. A Terra passava por um período de resfriamento global e os ecossistemas do final do período Cretáceo já mostravam sinais de instabilidade. Havia também uma intensa atividade vulcânica onde hoje é a Índia, que liberava gases na atmosfera, alterando o clima lentamente. Mas nada, absolutamente nada, poderia preparar a vida para o que estava vindo do escuro do espaço. A 1 hora do impacto, as criaturas da Terra teriam visto o que parecia ser um segundo sol no céu, crescendo em brilho a cada segundo. O visitante indesejado era um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro. Ele viajava a uma velocidade estonteante, em rota de colisão direta com o nosso mundo. Mal sabiam os reis da Terra que o seu reinado de milhões de anos estava prestes a terminar em questão de minutos. Eles viviam seus últimos momentos de paz, sem saber que o próprio céu estava prestes a cair sobre suas cabeças. E quando ele caiu, não foi apenas o fim de uma era, foi o momento mais violento da história do planeta. O impacto liberou uma energia equivalente a 10 bilhões de bombas de Hiroshima. O local do choque, hoje conhecido como a cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México, foi o epicentro do apocalipse. O ângulo de colisão foi o pior possível, cerca de 60 graus, o que maximizou a quantidade de rocha e detritos pulverizados e lançados na atmosfera. Nos primeiros segundos, tudo num raio de centenas de quilômetros foi instantaneamente vaporizado. Uma onda de choque e calor se expandiu mais rápido que o som, incinerando tudo em seu caminho. Mega tsunamis, com ondas de centenas de metros de altura, varreram as costas continentais, viajando para o interior por quilômetros. Mas o terror estava apenas começando. O material ejetado do impacto, superaquecido ao reentrar na atmosfera, transformou o céu num forno global. Pequenas partículas de rocha, chamadas esférulas, choveram do céu incandescentes, aquecendo a temperatura do ar a ponto de iniciar incêndios florestais em escala global. O planeta inteiro estava em chamas. Mas a morte não veio apenas pelo fogo. O maior assassino foi o que veio depois. O impacto vaporizou rochas ricas em enxofre e principalmente pulverizou a crosta terrestre, lançando trilhões de toneladas de uma poeira finíssima de silicato na alta atmosfera. Essa poeira agiu como um véu envolvendo o planeta inteiro e bloqueando a luz do Sol. O dia virou uma noite que duraria anos. Sem luz solar, a fotossíntese parou abruptamente. As plantas em terra e o fitoplâncton, os oceanos, começaram a morrer em massa. A base de quase todas as cadeias alimentares do planeta simplesmente desmoronou. A temperatura global despencou, mergulhando o mundo em um inverno de impacto prolongado e severo. Simulações recentes sugerem que a escuridão e o frio podem ter durado até 15 anos, com a Terra demorando quase 20 anos para retornar às temperaturas normais. Para os dinossauros, não havia para onde fugir. Primeiro o fogo, depois a escuridão, a fome e o frio. Foi o golpe de misericórdia. O mundo que eles conheciam havia acabado. Mas nas cinzas desse apocalipse, uma pergunta fascinante começou a tomar forma. Será que todos eles realmente se foram? O mundo que emergiu da escuridão era um cemitério. Cerca de 75% de todas as espécies na Terra haviam sido extintas. Todos os dinossauros não avianos, ou seja, aqueles que não eram aves, desapareceram do registro fóssil globalmente nesse ponto, conhecido como o limite KPG.
por décadas, essa foi a verdade inquestionável da paleontologia. O impacto foi um evento de extinção instantâneo e absoluto para eles. No entanto, a ciência é um campo de constante questionamento. E se alguns grupos isolados tivessem resistido por mais algum tempo? Essa é a hipótese dos dinossauros do Paleoceno. A ideia é que em algumas regiões remotas, bolsões de dinossauros não avianos podem ter sobrevivido ao impacto inicial e persistido por um tempo na nova era geológica, o Paleoceno. Alguns pesquisadores afirmam terem encontrado fósseis de dinossauros em camadas rochosas do Paleoceno, nos Estados Unidos. Isso sugere que eles poderiam ter sobrevivido por talvez algumas centenas ou mesmo milhares de anos após a catástrofe. A teoria mais comum para explicar esses fósseis fora do lugar é que os cientistas chamam de fósseis retrabalhados. Imagina um osso de dinossauro fossilizado no Cretáceo. Milhões de anos depois, a erosão de um rio poderia desenterrar esse fóssil e depositá-lo em uma camada de sedimento mais nova, do Paleoceno. Isso criaria a ilusão de que o animal morreu naquela época mais recente. Provar que um dinossauro realmente viveu e morreu no Paleoceno é extremamente difícil. Precisaríamos de um esqueleto completo e articulado, encontrado inequivocamente em rochas do Paleoceno, algo que ainda não foi descoberto de forma conclusiva. A grande maioria da comunidade científica permanece cética. A evidência global é esmagadora. O mundo pós-impacto era simplesmente inóspito demais para animais grandes e com metabolismo ativo, que dependiam de uma cadeia alimentar abundante que já não existia. Se alguns sobreviveram, provavelmente não prosperaram e desapareceram em poucas gerações, uma população fantasma em um planeta devastado. Mas enquanto o destino dos gigantes terrestres parece selado, a história da sobrevivência dos dinossauros toma um rumo completamente inesperado. Ele não está no chão, mas no céu. A pergunta não deveria ser: os dinossauros sobreviveram, mas sim, quais dinossauros sobreviveram? E a resposta está ao nosso redor. As aves modernas não são apenas descendentes dos dinossauros, elas são dinossauros. Especificamente, elas são o único ramo sobrevivente da linhagem dos dinossauros terópodes, o mesmo grupo que incluía o T-Rex e o Velociraptor. Mas por que elas conseguiram e seus parentes gigantescos não? A resposta é uma combinação de sorte e adaptação. Várias características que evoluíram milhões de anos antes do impacto, de repente se tornaram o bilhete de sobrevivência. Primeiro, o tamanho. Os dinossauros aviários que sobreviveram eram pequenos, o que significa que precisavam de menos comida e podiam se esconder em tocas ou abrigos. Segundo, o bico. A perda dos dentes e o desenvolvimento de um bico permitiram que eles explorassem novas fontes de alimento que se tornaram abundantes no mundo pós-apocalíptico, como sementes e insetos que se alimentavam de matéria em decomposição. As sementes, em particular, podiam permanecer dormentes no solo por anos, fornecendo uma fonte de alimento crucial quando nada mais crescia. As penas, originalmente evoluídas para isolamento térmico ou exibição, forneceram proteção essencial contra o frio do inverno de impacto. E, claro, a capacidade de voar permitiu que eles viajassem longas distâncias em busca de refúgios e recursos. Com a extinção dos pterossauros e dos dinossauros não avianos, os céus e a terra ficaram vazios. As aves, esses pequenos sobreviventes, encontraram um mundo de oportunidades. No Paleoceno e no Eoceno, as épocas que seguiram, as aves passaram por uma das mais rápidas explosões de diversificação da história, preenchendo nichos ecológicos deixados vagos. Elas se tornaram os novos predadores, os novos herbívoros, os novos habitantes dos mares e dos céus. Assim, a linhagem dos dinossauros não terminou com um estrondo. Ela continuou, silenciosamente, através dos seus herdeiros mais improváveis. Eles não apenas sobreviveram ao dia em que acabou, eles o herdaram. E essa herança revela a mais profunda lição sobre a própria natureza da vida. O dia em que os dinossauros morreram não foi apenas um evento de extinção, foi um evento de criação. A aniquilação de 75% da vida na Terra, embora catastrófica, foi o gatilho que permitiu a radiação adaptativa dos grupos que sobreviveram. Sem a presença esmagadora dos dinossauros, os mamíferos, que até então eram criaturas pequenas e noturnas, puderam finalmente sair das sombras e diversificar-se nas mais variadas formas.
um processo que, eventualmente, levaria ao nosso próprio surgimento. O fim do mundo deles foi literalmente o começo do nosso. Aquele asteroide que caiu há 66 milhões de anos não foi apenas uma rocha espacial, foi o maior agente de mudança da história recente do planeta. A sobrevivência das aves nos ensina que, na evolução, características que parecem pequenas podem se tornar a chave para atravessar o apocalipse. O bico, as penas, o tamanho reduzido foram as soluções para uma crise que ninguém poderia prever. A história dos dinossauros é um lembrete profundo sobre a fragilidade e a resiliência da vida. Por 150 milhões de anos, eles foram o ápice da evolução, os reis incontestáveis. Mas um único dia, um acaso cósmico reescreveu o destino de todo o planeta. No final das contas, a história da vida na Terra não é uma linha reta de progresso, mas um ciclo de catástrofes e renascimentos. Das cinzas do maior império que este mundo já viu, novas formas de vida floresceram, provando que, mesmo após a noite mais escura, o amanhecer sempre chega. Se essa viagem pelo tempo também te fascinou, mostre seu apoio esmagando o like e compartilhe essa chama do conhecimento com quem ama a ciência. E a pergunta que fica é: qual mistério do passado você quer desvendar com a gente? Comente aqui embaixo. Muito obrigado por chegar até aqui com a gente e até o próximo vídeo.